Antes de pedir um relacionamento para Deus, você precisa alinhar alguns pontos. O grande primeiro ponto é a identidade. Pessoas que não sabem quem são acabam se perdendo no outro. Por quê? Porque criam expectativas de que o outro precisa suprir aquilo que ela mesma não conseguiu suprir em si ou sobre todas as coisas em Deus. Antes de entrarmos e desejarmos estar em um relacionamento, nós precisamos estar com um relacionamento saudável com Deus e depois conosco. Porque se nós não tivermos um parâmetro cristão, ou seja, um parâmetro em Deus, confiantes no amor de Deus, nós aceitaremos qualquer tipo de amor, que diz ser amor, mas não é amor. Se nós não tivermos pautados nos nossos próprios limites, nós aceitaremos qualquer coisa que aparenta ou que diz ser por amor, mas não é por amor. É simplesmente algo disfarçado, dizendo que é amor, mas é tudo menos o amor. Pessoas que não têm os seus próprios limites estabelecidos antes de entrar no relacionamento, entram num relacionamento, acabam infelizmente se frustrando, chateando, porque entram com uma expectativa que o outro irá trazer para ela o que falta dentro dela. Só que nós sabemos que isso não é uma verdade. Dentro de um relacionamento, nós entramos mais para servir do que para ser servido. Então eu entro com o pensamento de servir e o outro precisa entrar com o mesmo pensamento de me servir. Para que então torne-se equilibrado e saudável. Quando nós não sabemos quem somos, não temos uma identidade, e eu não falo de RG ou CPF, eu falo de literalmente sabermos quem somos, o que suportamos, o que queremos, quais propósitos, quais sonhos, quais objetivos temos de vida, nós aceitamos qualquer coisa. E muitas das vezes esse qualquer coisa são migalhas. E se nós não tivermos com a nossa identidade alinhada dentro de nós, nós entraremos em um relacionamento para aceitar aquilo que a pessoa já estabeleceu por certo. E às vezes o que a pessoa já estabeleceu por certo dentro dela são limites que você, se já tivesse estabelecido antes, não aceitaria. E qual é o grande problema disso? É que nós, se nós não trabalharmos com os nossos próprios limites e a nossa identidade antes de entrar num relacionamento, este relacionamento vai nos forçar a saber quais eram os nossos limites e o que nós aceitávamos e o que não. Por quê? Porque situações vão surgir. E se essas situações surgirem, quando elas surgirem, nós já não estivermos com os nossos limites estabelecidos e com a nossa identidade reconhecida e fixa em Cristo e em nós mesmos, certamente nós ficaremos entre a pedra e a cruz. Por que eu digo isso? Porque nós ficaremos entre, será que isto é amor ou será que isto é uma falsificação do amor? Será que o que essa pessoa está fazendo para mim, ela vai seguir fazendo ou efetivamente ela vai mudar? Será que eu posso suportar isso até que essa pessoa mude? Ou será que se eu suportar isso agora ela não vai mudar? Vai seguir assim. Por isso que é tão importante refletirmos antes de desejarmos um relacionamento. Qual é a minha identidade? O que eu suporto e o que eu não suporto? Quais são os meus limites? O que eu quero para minha vida e o que eu não quero? Para que quando situações difíceis chegarem dentro já de um relacionamento, eu saiba, isso eu suporto, isso eu não suporto. E a gente não aceite menos do que nós já estabelecemos para nós mesmos. Uma pessoa que conhece a sua identidade não permite que outro entre na sua vida apenas para preencher um vazio de traumas passados, de dores passadas, emocionais e psicológicas. Uma pessoa que conhece a sua identidade não permite que outro entre na sua vida para curar traumas. Uma pessoa que conhece a sua identidade não permite que o outro entre apenas para resolver coisas que a própria pessoa já deveria ter resolvido. Quando nós entramos num relacionamento sem conhecer a nossa identidade, nós carregamos um fardo. E carregando esse fardo, nós pesamos para o outro. E o outro já tem as suas próprias dificuldades, entende? Então, ao invés de entrarmos leves ou quase 100% leves, nós entramos carregando um peso extra, que vai pesar nesse relacionamento. Um segundo grande tópico é o que eu já falei anteriormente, limites.
Uma pessoa que não conhece a sua identidade não sabe quais são os seus limites. Então tu nunca vai conseguir saber se aquela pessoa que está com você, ela está te desrespeitando ou respeitando, porque você nunca colocou um limite em si mesma. Isto eu suporto e isto eu não suporto. Colocar limites não afasta a pessoa certa, a pessoa de Deus para você, ela aproxima. Colocar limites não faz com que a pessoa se assuste, pelo contrário, faz com que a pessoa reconheça que se ela fizer isso, ela estará magoando quem ela ama. Colocar limites não traz dores, pelo contrário, ela vem justamente para evitar dores que são legitimamente evitáveis. Só que não são evitáveis quando a pessoa não conhece a sua identidade, não sabe quais são os seus limites. Falta de limite causa dependência emocional. Eu não sei até onde eu posso deixar aquela pessoa ir comigo. Eu não sei até onde eu suporto, não, mas tu fica naquela insegurança, tu fica naquele sentimento de talvez eu possa ir mais, talvez eu esteja sendo muito boba, é só uma coisa banal, você não sabe o que é banal ou não pra você. Então tudo torna-se um legítimo em cima do muro. Deve ser banal ou não é. Deve ser desrespeito ou não. Talvez mude ou não. Você não conhecendo a sua identidade, não colocando limite, automaticamente você entra numa constante dúvida. Será que tem chance? Será que não tem chance? Fica num constante será. E isso traz dependência. Porque quando você não sabe quem é e não tem limites estabelecidos, a outra pessoa, querendo ou não, acha que pode fazer o que quiser. E fazendo o que quiser, ela segue da sua mesma maneira, você segue colocando expectativas e você automaticamente cria uma dependência. Você já não sabe mais desvincular o que é amor do que não é. Você não sabe mais dizer o que aceita e o que não aceita, mas também não consegue sair dali. Como se não bastasse, não colocar limites traz desgaste espiritual. Você já não sabia quem era. E agora vem uma pessoa que traz coisas que colocam em dúvida você se você faria ou não, se você aceitaria ou não. E isso vai desgastando e você vai se perdendo. E se antes você já não sabia quem você era, agora ou você sabe ainda menos, ou você se moldou a quem aquela pessoa quer que você seja. E tudo que eu falo aqui é anterior ao casamento. Um namoro, um noivado. Porque se você entrar num namoro ou você entrar num noivado sem saber quem você é, o seu casamento, infelizmente, terá data para terminar. E não é para ser assim diante de Deus. E por fim, se você não sabe colocar limites ou não sabe quais são os seus limites, isso te trará confusão. Porque você não consegue reconhecer o que é bom e o que é mal para você. Você não consegue dizer o que pode ser uma traição e o que não pode ser uma traição para você. Coisas que são optativas, você já não consegue mais discernir e vai indo na onda. Bom, aquela pessoa acha que tá bom assim. Então, talvez eu possa pensar diferente, mas como eu nunca estabeleci isso dentro de mim, eu vou aceitar o que a outra pessoa diz. E o que o modo de viver da outra pessoa torna-se o seu modo de viver. E você torna-se uma pessoa confusa, desgastada espiritualmente e dependente emocionalmente. Por fim, um grande alinhamento que nós devemos ter na nossa vida antes de entrarmos em qualquer relacionamento é o propósito. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Um relacionamento ele não vem para ser o centro da nossa existência, porque o centro deve ser Deus. O relacionamento ele vem para ser complemento. Ele vem para fechar, ele vem para alinhar, ele vem para traçar uma rota juntos, não para trazer confusão, não para trazer dependência, não para trazer fraqueza, não para trazer dúvidas, ansiedade, perturbação, choro. Isso não é um modelo de relacionamento de Cristo para nós, entre um homem e uma mulher. Não é este o modelo de Cristo de relacionamento. Não foi esse o modelo que Deus deixou por estipulado. Não foi. Infelizmente, um relacionamento do qual começa sem propósito, sem visão, sem identidade, sem limite, a pessoa torna-se uma pessoa que vai trazer muita cobrança. E a outra pessoa recebendo cobrança sem tirar-se-á pressionada. Este relacionamento vai se tornar um peso,
Você não sabe quem é, você não sabe o que quer. Então você vai se moldando segundo as situações que a pessoa te oferece. E isso vai te tornando uma pessoa difícil, entre aspas, de lidar, até mesmo consigo mesma. Porque agora você cobra, agora você traz um peso para o relacionamento, agora você entra em diversas causas. E por que isso acontece? Uma pessoa, quando entra no relacionamento, ela entra sem modelo nenhum. Se ela não tem limite, se ela não tem identidade, se ela não tem propósito. E dali a pouco aquela outra pessoa vai lhe dando os seus limites, propósito, identidade. E aí você, como não sabe nada de si mesmo, vai aceitando. Só que chega um certo tempo que você desgasta. Porque aí você percebe que nunca quis aquilo daquela forma. E aí você vai começar a cobrar, vai começar a pesar. E a outra pessoa estava acostumada com você aceitando tudo. E agora, de repente, você acorda para a vida e não aceita mais. E aí traz este peso, traz essa angústia para ambos os lados. E é quando os relacionamentos eles terminam. Porque aí você cai a ficha que você não queria aquilo, só que daí você já aceitou demais. E a pessoa já se acostumou com você aceitando demais. Para que nós entendamos, um relacionamento ele não tem a capacidade de sustentar um propósito. Agora, um propósito sustenta um relacionamento. Então, pessoal, talvez o problema não seja o tempo de Deus. Ou porque Deus não ouviu a sua oração, ou porque Deus deixou de canto o desejo, ou porque o sonho que ardia no seu coração, ele morreu. Não. Não é porque Deus pegou o seu sonho e esqueceu, botou junto ao canto dos esquecidos. Não. Não é porque Deus simplesmente ignorou a sua oração, deixou de lado a sua súplica, ou porque você foi infeliz outras vezes, que será sempre. Não é o tempo de Deus o problema, talvez. O problema seja a falta de alinhamento, a falta de pensamento, a falta de entender quem é, quais são os seus limites e o seu propósito, para que então, moldado por Deus, esteja pronto para receber alguém que complemente, não que pese, não que ordene, sendo o centro da sua vida, o centro da sua existência. Eu vivo por essa pessoa. E mude a configuração do certo, sendo que o centro da nossa vida deve ser Cristo e devemos viver e morrer por Ele. Quer saber se você está pronto ou não? Quer saber se este relacionamento é de Deus ou não? Primeiro, pergunte-se: quem eu estou sendo? Qual é a minha identidade? Quem eu sou? Quais são os meus limites? O que eu aceito, o que eu não aceito? Qual é o propósito da minha existência? E dentro desse relacionamento, pergunte-se: quem essa pessoa tem me tornado? Para onde essa pessoa tem me levado? Quais são as influências dessa pessoa para mim? Para que no casamento não haja essa frustração. Para que no casamento essas coisas estejam alinhadas e não haja o desgaste. Porque cada parte do seu relacionamento já vai ter um desgaste. O namoro tem um desgaste. O noivado tem um desgaste. O casamento tem um desgaste. Não leve problema do namoro para o noivado, do noivado para o casamento. Alinhe-se primeiro. Conheça-se primeiro. Então Deus permitirá que alguém chegue para complementar, chegue para acrescentar quem você já é.